o óculos? Tu tá aí com o olho apertadinho aí, por que não bota o óculos? Eu tô me lembrando de alguma reencarnação que eu fui lá do Tá. chinês, japonês, Tá bom. qualquer coisa desse tipo. Então tá. Boa noite, boa noite. Vamos lá, então. Quem faz a prece de entrada hoje? Viu, Elisa? Quem faz a prece de entrada hoje? Faço. Tá alternando, né? Tá alternando. É sua prima, o Consuelo. Do livro Ideal Espírita, Psicografia de Franciscano Xavier, por diversos autores. Saiu a lição 21, que se chama Mágoa. Se a mágoa lhe bate a porta, entorpecendo-lhe a cabeça ou paralisando-lhe os braços, fuja dessa intoxicação mental enquanto pode. Se você está doente, atenda ao corpo enfermiço, na convicção de que não é uma lágrima que você recupera, não é com uma lágrima que você recupera um relógio defeituoso. Se errou, busque reconsiderar a própria falta, reajustando o caminho sem vaidade, reconhecendo que você não é o primeiro nem será o último a encontrar-se numa conta desajustada que roga corrigindo. Se você caiu em tentação, levante-se e prossiga adiante na tarefa que a vida lhe assinalou, na certeza de que ninguém resgata uma dívida ao preço de queixa inútil. Se amigos desertaram, pense na árvore que por vezes necessita da poda a fim de renovar a própria existência. Se você possui na família um ninho de aflições, é forçoso notar que o benefício da educação pede a base da escola. Se sofreu prejuízos materiais, recorde que, em muitas ocasiões, a perda do anel é a defesa do braço. Se alguém lhe ofendeu a dignidade, ouvide ressentimentos, ponderando que a criatura de bom sentimento jamais enfeitaria a própria apresentação com uma lata de lixo. Se a impaciência lhe marca os gestos habituais, acalma-se, observando que os pequeninos desequilíbrios integram, por fim, as grandes perturbações. Seja qual seja o seu problema, lembre-se de que toda mágoa é sombra destrutiva e de que sombra alguma consegue permanecer no coração que se acolhe ao trabalho, procurando servir. André Luiz. Misericordioso Senhor, mais uma noite nos encontramos diante da oportunidade de estudar. E o estudo da noite de hoje é o livro Paulo e Estevão, ricos de ensinamentos, de reflexões. Que nós possamos, nesta noite, aproveitar ao máximo as narrativas deste livro, compreendendo cada palavra, cada frase, cada texto. Este livro é uma história rica, uma história emocionante, uma história que nos traz ao coração o encantamento, por sabermos que é possível mudar, mesmo que já estejamos além do meio ou no meio da nossa jornada. Ele nos enche de alegria aos olhos por sabermos que podemos retomar o nosso caminho, deixando para trás aquele atalho que tomamos. Por isso estamos aqui, procurando a cada dia melhorar um pouquinho que seja, mas já é muito diante de toda a eternidade.
Sabemos que temos companheiros que vêm todas as semanas do plano espiritual, ficaram ao nosso lado neste momento estudando. Sejam bem-vindos, irmãos. Estejam ao nosso lado o tempo possível para nos instruir, inspirar e aconselhar questionamentos e reflexões. Que a paz esteja com todos vós e que nós possamos ter uma noite branda, pacífica de estudo e de bastante aproveitamento. Que assim seja, que assim se faça, agora e sempre, graças a Deus. Pronto. Graças a Deus. Boa noite, Consuelo. Zé. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Consuelo. Acabei de perguntar para ela, a Consuelo. Cadê Consuelo, menina Consuelo? A menina Consuelo é Eu ótima. adoro, menina, adoro. Menina Lourdinha, a Adoro. menina Lourdinha, Isso. prima. Que Não é igual também a Menina Flávia que Lourdinha, chama a gente de menina velha. Lourdinha justificável. Menina é Lourdinha prima, Ai, a justificável. prima Ai, também. que ótimo! Não é? Da Beleza? querida. Menina Obrigada, Lourdinha gente. Uma Sinto boa falta de noite. vocês. Boa A noite, menina gente. Lourdinha é do tamanho de uma menina mesmo. Eu não posso É, falar me- muito de mim. é melhor que Lourdes velha, né? Boa noite, Zé. Ninguém deu boa noite pro Zezinho. Então Boa vou dar boa noite, noite, Zé, Zé. também. Boa noite. Para todos, É tudo que eu de não bom. estou vendo ele aqui nos quadradinhos, para mim só apareceu as meninas. O Zezinho Zé. também é menina, Zezinho. Não, Zezé é menino, só apareceu as É. meninas no meu quadradinho de celular, que é pequeno. Eu e Afgânio, porque aí é complicado. Ô, Zé, eu te dei boa noite, mas vozes femininas não deixaram você ouvir, foi isso? Com certeza, com certeza. Aí pô, é muito alvoroço, eu me boa noite para Mas é bom assim que anima mesmo, né? O negócio é alegria, né? É uma hora que a gente tem que levar com muita alegria mesmo, né? Bom, nós estamos estudando hoje o livro Paulo Estevam, começamos há pouco tempo a parte 2. Eu sei que me pergunto, estamos no capítulo 2, o tecelão, né? Ainda não chegamos no final dele, não. Não. Bom, Paulo, só rapidinho uma tomada, né? Paulo foi procurar Gamaliel, estava meio desorientado, Gamaliel orientou, não só ele, como a nós que estamos lendo o livro, né? Que foi muita informação, né? Coisa fora de série. E agora o Paulo pede, né? Fala que quer trabalhar. Quer trabalhar e o Gamaliel, tá, eu vou falar com o meu irmão, que o irmão dele que vendia tapetes, né? Coisas de tecelagem, né? E arrumar um emprego para o Paulo, para o Saulo, desculpa, estou falando Saulo. Só que o irmão dele, né, o Gamaliel, né, que é o grande mestre, vai pedir o irmão, vai estranhar que o Saulo quer se isolar. Eu tinha batido papo com o Saulo, o cara, boa fala, tal, bem aberto, bem atualizado, o que o cara desse vai fazer no meio do mato? Né? E o Gamaliel sentiu que já estava levando, né, as ideias meia, né? Aí o Gamaliel vai correr e ele vai ser colocado no famoso oásis de Dan, tá? É um oásis lá perto de Palmira, tá? Não sei, aqui deve falar a distância. E lá, olha só que coisa interessante. Nós vamos conhecer Áquila e Prisca. Né? Nós conhecemos na Bíblia como Áquila e Priscila, né? Que está na Bíblia, Áquila e Prisca, né? Um casal de fugitivos de Jerusalém. Né? Porque a divulgação do cristianismo, nós falamos isso no início, lá no início do livro, quando o Saulo começou a perseguição, a divulgação já começou ali. Né? Os cristãos fugiam de Jerusalém e levavam consigo, né, a nova ideia do Evangelho. Por que eu estou falando isso? A gente vai ver filme por aí, né, vai ver. Primeiro, o Atos dos Apóstolos é que, né, é a base desse livro. Só que o Atos dos Apóstolos nós só temos aquilo que está escrito lá, que é um mínimo, que naquela época era tudo bem simplificado, né, e era mais, né, levado também no oral. Né? Aqueles que tinham assistido iam passando de um para o outro e oralmente eles iam levando a história um pouco mais completa. Né? E o que a gente vê? Eu fui ver um filme, eu tenho esse filme aqui em casa, de Paulo.
Paulo está numa barraca não me lembro nem quem era que estava com ele, de repente surge um rapazinho novo. Oi, tudo bem? Eu sou o Estevão. Foi assim que o Estevão foi apresentado no filme. Né? O Áquila e a Prisca também surgiu do nada, no Ato dos Apóstolos, no filme. E aqui não, Emmanuel vai nos trazer o retrato deles. Já falou de Estevão, Abigail, que nem está no Ato dos Apóstolos, deve ter sido a pedido do Paulo, né, que ele pede ao Lucas para botar somente o mínimo necessário, o mínimo de particularidades dele, Paulo. Nós vamos ver lá na frente também nesse livro, mas bem lá na frente. Quer dizer, nós vamos agora conhecer Áquila e Prisca. Tá? Depois nós vamos conhecer um por um aqueles nomes que vão aparecendo no Ato dos Apóstolos. Né? Vamos conhecer Timóteo, a mãe dele, a avó dele, vamos conhecer outros nomes mais, né, que vão surgindo. Erasto, nós outros que eu não estou nem lembrado aqui. Hein? Felipe. Não, estou falando dos amigos de Paulo, né? Os que psicografavam junto a Paulo, né? Ah, tá. Felipe é um dos apóstolos, né? Felipe também tem um papel importante. As filhas de Felipe também, né? Que eram grandes médios, né? Mas falei. Deixa. Não, tinha algum ajudante de Paulo Felipe, eu não me lembro, mas vamos lá. Não, vamos ver se tem, se eu estou me lembrando se tem ou não. Tinha Silas, Erasto, Silas, Timóteo. Erasto, Silas, isso eu lembro. O Silas. Mas depois a gente vê. Se é lá para frente, não vamos nos preocupar com isso, não. Então nós vamos começar no parágrafo o comerciante de Palmeira admirou-se, é isso, Adu? No livro velho, página 245, no livro velho, tá? No livro novo é 220. Ok? Todo mundo já se localizou isso? Você achou? Sim, já. Eu já. Já, Consuelo, Zé Roberto, Prima. Tá ok. O comerciante de Palmeira admirou-se. Mas o rapaz, de modo algum, advertiu atencioso, necessitará insular-se para ganhar a vida. Tenho meios de localizá-la aqui mesmo, na cidade, onde ficará em contato permanente conosco. Entretanto, preferiria vosso amparo generoso lá no deserto, acentuou Saulo em tom significativo. Por quê? Indagou Ezequias interessado. Não compreendo mocidades como a tua, exiladas nos estendais de areia intermináveis. Os imigrantes do êxodo de Jerusalém, na condição de solteiros, não toleraram os elementos que lhe oferecia nos oásis distantes. Apenas alguns casais aceitaram as propostas e partiram. Quanto a ti, com os teus dotes intelectuais, não compreendo como preferes ser tecelão humilde, segregado de todos. Gamaliel compreendeu que a estranheza do irmão poderia levá-lo a suposições errôneas acerca do jovem amigo, e antes que alguma suspeita injusta se lhe esboçasse ao espírito indagador, ponderou com prudência. Não, só uma coisinha. Lá no parágrafo acima está escrito os imigrantes do êxodo de Jerusalém. Como nós estamos vendo, foram muitos. Casais, solteiros. Né? Ali começou já a divulgação. Tá? Não com essa força. Qual foi a diferença? Eles foram para ali, foram para outros lugares, mas ficaram instalados em algum lugar divulgando a Boa Nova. Saulo, futuramente Paulo, não. Saiu andando. Pessoal, vão ver as 3 viagens que constam no Atos dos Apóstolos, só que Emmanuel vai colocar aqui para nós que muitos estudiosos falam que houve uma 4ª viagem que foi para a Espanha. Tá? Emmanuel coloca aqui como real isso, mas isso é coisa lá para o final também. Vamos embora aqui. Tá? Então, olha lá, os imigrantes do êxodo de Jerusalém. Isso é muito interessante. Na entrelinha aqui, o Emmanuel está falando. Tá? Ele já causou a divulgação, o começo da divulgação das boas novas nesse momento.
a fuga, fugindo dele mesmo, né? O cara era bom, né? Fugido, contra ou a favor, o negócio funcionou. Vamos lá. Tua pergunta, Ezequias, é natural, pois as resoluções de Saulo inspiram estranheza a qualquer homem prático. Trata-se de um moço cheio de talento, credor de belas promessas e, ademais, muito instruído. Os menos avisados poderão chegar ao extremo de presumirem na sua atitude desejo de fugir às consequências de algum crime, mas não há tal. Para ser mais franco, devo dizer que meu antigo discípulo quer consagrar-se mais tarde à difusão da palavra de Deus. Achas então que Saulo se elegesse a carreira da mocidade triunfante da nossa época, preferiria Palmira a Jerusalém? A situação, portanto, não é apenas de necessidade pecuniária, é também de carência de meditação nos problemas mais graves da vida. Bem sabemos que os profetas e os homens de Deus foram aos lugares ermos, a fim de sentirem as reais inspirações do Altíssimo, antes de ministrarem com êxito a santidade da palavra. O que é legal aí é isso aí, né? A gente vê na Lei de Sociedade do Livro dos Espíritos, né, quando eles perguntam sobre aquele pessoal que se isolava, né? Mas aqueles se isolavam com medo do contato, né? A questão do Livro dos Espíritos fala com medo do contato com os outros. Mas muitos se isolam justamente para se fortalecer, meditar, estudar, se fortalecer, para depois voltar, né, com mais condições, né? E é o que o Egama, ele é muito inteligente falar. Acho que se Saulo quisesse realmente, né, triunfar, seria ele escolher Palmira, escolher Jerusalém. Jerusalém era o centro da fofoca dos judeus, né? Estava tudo ali. Hoje a gente vê qualquer cantor, ator, né, qualquer artista hoje, se não fugir para um grande centro, principalmente Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro talvez seja o foco maior não fizer sucesso por aqui, não se criar por aqui, pô, não vai muito longe. Então vai ficar a vida inteira lá, desconhecido, sem expor seu trabalho. Né? Então, essa questão é muito interessante. Né? Quando a pessoa quer realmente fazer algo de diferente, tem que se expor no lugar onde tem, né? Onde tem mais frutos, digamos assim, né? Onde vai colher mais frutos. Né? E o Gamaliel, muito inteligente, deu essa entortada aí no irmão dele, no Ezequias, né? Que não é um cala-boca legal, né? Não tem a justificativa, não tem fuga, né? Alguém quer falar, gente? O cara, quando vem de Serra das Amarelas, procura logo o Rio de Janeiro, não sei por quê. Vamos lá. Se é assim, replicou o outro vencido. E após meditar alguns momentos, o negociante voltou a dizer: na região que conhecemos por Oásis de Dan, daqui distante mais de 50 milhas, precisamente, instalei, há cerca de um mês, um jovem casal de tecelões que chegou na última leva de refugiados. Trata-se de Áquila, cuja mulher, de nome Prisca, foi serva de minha esposa quando menina e órfã desamparada. Esses bons operários são atualmente os únicos habitantes do oásis. Saulo poderá fazer-lhes companhia. Ali há tendas próprias, casa confortável e teares indispensáveis ao serviço. Então, vamos lá. O Oásis de Dan, 50 milhas. Alguém pode definir isso para a gente, que é quilômetro? Que nós aqui utilizamos outra medida, né? Uma milha é mais ou menos 1.700 e poucos metros. Então, nós temos aí 85 quilômetros. É como daqui, digamos, a Rio Bonito, tá? Hoje a gente vai em Rio Bonito 1 hora e pouquinho, né? Por causa do trânsito. Se fosse livre, a gente tinha menos de 1 hora, né? Mas vamos botar 1 hora e
meia, 1h20. Agora a gente imagina naquela época no lombo de um camelo no sol quente, né? Devia ser uns 2 dias, né? Bom, aí já começa aqui a apresentação. Olha, quem é Prisca? A Priscila lá do Evangelho, lá do Atos dos Apóstolos. Ah, já está falando, né? Foi serva da irmã, da esposa, aliás, né? Quando era nova, etc. Já está nos apresentando uma figura, né? Quem é? Aquela velha pergunta, quem é fulano, quem é ciclano, né? Não é quem é Deus também não dá certo, né? Não é isso? Então a gente está vendo que agora o Emmanuel vai fazer um... Gente, é para falar, gente, colaborar aí. Então vamos embora. Seu Afrânio, Oi. essa Prisca, ela é Priscila, citada como Priscila no Ato dos Apóstolos. Sim. Tá. Mas é... Tá? Esse nome deve ser aqui, Prisca, deve ser o nome que mais se aproxima do real nome dela, tá? No judaísmo, né? Eu não sei qual é, mas deve ser um nome mais próximo do judaísmo, deve ser Prisca. Né? Mas aqui para o brasileiro, né? Para o português, etc. Priscila. Né, Priscila? Vamos lá. E qual o sistema do trabalho? Interrogou o jovem tarcense, interessado pela nova tarefa. A especialidade desse posto avançado, esclareceu Ezequias com certo orgulho, é a preparação de tapetes de lã e dos tecidos resistentes de pelo caprino, destinados a barracas de viagem. E aí? Alguém aí quer uma barraca de pelo caprino? Só encomendar que eles fazem, tá? Só tem que voltar no tempo para pegar. Tapetes de lã. A gente nem sabe mal o que é isso, né? Mas É. também vem também dos caprinos, também, a lã, né? Esses artigos são fornecidos por nossa casa comercial, em grande escala, mas situando a manufatura desse trabalho tão distante, tive em vista as necessidades urgentes dos grupos de camelos de minha propriedade, empregados no meu tráfico comercial com toda a Síria, e pontos outros mais florescentes do comércio em geral. Vamos fazer aqui uma pequena... Vamos botar aqui uma simulação. Se o Ezequias, nesse tempo, nessa época, nós estamos falando de 2000 anos atrás, já tinha toda essa logística de produção e distribuição desse material, ele hoje reencarnado aqui, se estiver entre nós, ou já esteve entre nós, ou estará entre nós, como será esse homem no trabalho hoje? Hein? Aí nós vamos ver esses grandes empresários aí, né? Transportadoras, distribuidoras. A gente vê que o trabalho é de longe. É de longe. Né? Eu achei, sempre que eu li isso aqui, ficava pensando. O cara botava pontos porque o caminho estava para lá e para cá, já devia pegar os pedidos em outro lugar, passava lá, já pegava e distribuía, já trazia outro material para cá. Olha só, naquela época, hein? Hoje, como tudo é mais fácil, navio, avião, né? Carretas, etc. Imaginemos, né? Aí eu penso em mim, né? Pô, meu Deus, estou atrasado pra caramba, né? Mesmo nisso aí, né? No intelectual, na Mas logística. muita coisa no deserto ainda é transportada em camelo, né? É. Eu estava vendo um deserto aí, não me lembro se era na Turquia, que bate não sei quantos graus, que a sola de sapato lá você só consegue caminhar alguns, acho que nem horas, né? Caminha um pouquinho, já tem que trocar, que a sola derrete, solta. E solas de sapato preparadas para aquilo lá. O lugar mais quente do mundo, acho que é na Turquia. Eu vi uma reportagem um dia desse. E eles andavam por ali tudo, eles sabiam onde podiam ir, onde podiam não ir, né? Passar, não passar, né? Etc. Né? É isso mesmo. Estrutura tremenda. É. Tudo farei por corresponder à vossa confiança. Confirmou o ex-rabino confortado. A palestra prosseguiu ainda longo tempo,
no comentário das perspectivas, das condições e vantagens do negócio. Daí a 3 dias, Saulo despedia-se do mestre, debaixo de profunda comoção. Figurava-se-lhe que aquele abraço afetuoso era o último, e até que os camelos da caravana largassem em direção à imensa planície, o jovem envolveu o veterano ancião nas vibrações cariciosas do angustioso adeus. A gente fica pensando nisso, né? Era a última vez que se viram, porque realmente naquela época, né? Já bem idoso, já meio doentinho, Gamaliel, né? Aí eu estava lendo também, sabe, na época de Kardec, o lance lá na França, tem uma história aí, que não sei onde que eu li, que também era assim, aí, anos 1800 e pouco, né? A pessoa se despedia dos pais quando casavam, a jovem ou um jovem, e era, às vezes, uma despedida mesmo, tá? Podia desencarnar 30 anos depois, 40, mas não se viu mais. Que isso? É. Eu estava lendo isso, não me lembro qual foi o livro, explicando sobre isso de uma jovem justamente que se despediu dos pais, mas se despediu mesmo, como se fosse a última vez que fosse se ver. Por quê? Iam para muito longe. Né? Essa jovem era das Gálias, né? Essa moça casou com alguém, não sei de onde, iam lá para a Inglaterra, para lá, para o Reino Unido. Era uma viagem. Quer dizer, nós estamos vendo hoje, nós estamos assim, surpresos com a internet, né? A gente vai olhando isso lá, cara, que a gente vai ficar surpreso até com rádio a pilha, com a televisão, com o telefone comum, né? A internet é o máximo mesmo hoje para nós, né? Ah, Nós temos um mundo na mão, né? Bom, vamos lá. Eu posso falar? Pode? Nós temos a nosso favor a tecnologia, mas hoje em dia, quando nós nos despedimos de uma pessoa, damos um abraço, a gente não sabe se aquele vai ser o último abraço realmente. Pode ser que seja. Né? Então, temos que aproveitar a oportunidade do momento do abraço. Também. Né? Também. Pode acontecer isso também. Vamos lá? no dia imediato, os serviçais de Ezequias, ladeando a extensa fila de camelos resignados, deixavam-no com vultosa carga de couros, na companhia de Áquila e sua mulher, no grande oásis que florescia em pleno deserto. Os 2 operários da pequena oficina receberam-no com as melhores mostras de fraternidade e simpatia. Saulo reconheceu neles, de relance, as mais nobres qualidades espirituais. A mocidade do generoso casal expandia-se em formosas expressões de trabalho e bom ânimo. Prisca desdobrava-se em atividades para assinalar em tudo as preciosidades do seu caminho. Suas velhas canções hebraicas ressoavam do grande silêncio como notas de soberana e harmoniosa beleza. Terminados os serviços domésticos, ei-la junto do companheiro nas lides do tear, até as horas mais avançadas do crepúsculo. O marido, por sua vez, parecia um temperamento privilegiado, desses que se movimentam sem a presença do aguilhão. Plenamente integrado nas responsabilidades que lhe competiam, Áquila trabalhava sem descanso, à sombra das árvores acolhedoras e amigas. Eu só, irmãos, nos mostra um casal. Se lembra de Estevão? Foi colocado nas galés, né? Não feliz, continua alegre. Aí o Saulo reconheceu logo, realmente, né, o nível espiritual daquele pessoal, que ele não estava acostumado com isso. Né? Ele notou. Ele viu Abigail, viu o próprio Estevão, né? A gente vê que não há reclamação, trabalhava com alegria, com bom ânimo, cantando, etc, etc, etc. Parece até hoje, né, no nosso mundo, né, todo mundo canta, feliz quando vai para o trabalho,
né? Aquela felicidade total, Nossa, né? todo mundo canta no ônibus, no metrô. Não é nós cantando. Aí então alguém fala, não, agora canta aquela outra, eu quero lembrar da minha É, terra tá. natal. Assim É, mesmo. sim. É, desse jeitinho. Então, Assim, sexta-feira, depois das 5, todo mundo canta. Canta, é um pancadão. Aí já é outro tipo de canto, né? A gente está vendo aqui que o Emmanuel está mostrando para a gente quem era, né, aquele espírito, que era um espírito já de certo, né, nível. Eles vão fazer um trabalho bonito no Atos dos Apóstolos, nós vamos ver aqui no livro também, vão estar sempre presentes, né, quando podem, ao lado de Paulo, no caso, né, de Paulo, aqui Saulo. Muito, um casal muito, né, diferente, diferente. Mas não fala isso lá no Atos dos Apóstolos. Vai falar, apareceu aquilo, apareceu isso que vamos embora. Saulo compreendeu a bênção que havia recebido. Tinha a impressão de encontrar naquelas duas almas fraternas, que nunca mais se haviam de separar espiritualmente da grandeza de sua missão, dois habitantes de um mundo diferente que até então não lhe fora dado conhecer na vida. Viu só? Ele vai realmente não vão se, né, espiritualmente vão estar ligados, não devem estar ligados até hoje, mas durante toda a missão de Paulo, né, estão lá juntos. Some, desaparece, viajam, eles fazem também o papel deles, né? Áquila e Olá? Prisca, antes que esposos, pareciam verdadeiros irmãos. No primeiro dia de esforço conjunto, o ex-doutor da lei observou-lhes o respeito mútuo, a perfeita conformidade de ideias, a elevada noção de deveres que lhes caracterizava as menores atitudes, e, sobretudo, a alegria sã que irradiava dos seus menores gestos. Seus costumes puros e generosos encantavam-lhe a alma desiludida das hipocrisias humanas. As refeições eram simples, cada objeto tinha o seu aproveitamento e lugar adequado, e as palavras, quando saíam do círculo da alegria comum, jamais incidiam em maledicência ou frivolidade. Podíamos passar por lá pelo deserto de Dan, né? Acho que Acho é que bom a gente falar. a gente ia enlouquecer lá. Poxa, Sempre levado para o lugar necessário. Não tem jeito. Não, a gente Sempre ia criar o hábito da fofoca que não existia naquela época lá. eu no caso gostei de aqui. Paulo, ele é Eu levado gostei. para o lugar, nós todos, né? Somos levados para aquele lugar necessário que nós temos que passar. Ele é necessário, por exemplo, a pessoa sede, com todo o seu conhecimento, com toda ainda tinha aquele orgulho e tudo mais, tem que perder isso, né? Que nem aqueles 40 anos no deserto de Moisés. O cara tem que perder isso. Para ele perder, tem que passar com esses dois seres. Pô, peraí, o negócio é mais delicado do que eu penso. Então, eu tenho que falar com a delicadeza de Jesus, e não a delicadeza de Saulo, que era meio esquisito, né? Então, ele tinha que aprender com alguém. Ele aprendeu com duas pessoas que, porra, mais tinham que, né, a oferecer. Então, a gente é sempre levado para esse destino nosso, não tem jeito. A gente pode não gostar, mas é levado, é. A gente fala muito sobre coincidências, né? E a gente percebe que esse encontro não foi coincidência nenhuma. Tem Não teve coincidência. coincidência aí, nesse encontro lá no oásis de Dan com Saulo. Ele precisava dessa preparação, desse fortalecimento, desses exemplos, para poder ele se preparar para as pregações. Ele não sabia que era assim. Ele, pô, é assim? Peraí. Tem que aprender isso, né? Senão, pô, como é que eu vou falar com as pessoas? Da forma que eu falava? Não. Tem que aprender. Eu gostei mais aqui quando falou que era um casal, né? Tal isso, de perfeita
conformidade de ideias. Parece os casais de hoje também, né, Zé? Né? E eu gostei mais ainda aqui, ó. Agora eu vou falar. Gostei mais ainda aqui, assim, ó. O marido, por sua vez, parecia um temperamento privilegiado, desses que se movimentam sem a presença do aguilhão. Cadê? Quem é esse cara que eu não conheço? Aonde? Aonde Elisa, tá? Cadê esse marido também? Cadê esse marido? Você já pensou um marido ou uma mulher puro, de alma pura? O cara chegava em casa bêbado e tal. Vem cá, meu amor, deixa eu fazer uma massagem no seu pé. Ia ser difícil. Ela não ia aprender nada. Então, não tem espírito puro aqui não, filho. Vai esperando. Vai esperando. Por isso que eu estou falando, se a gente for para o deserto de Dan, a gente vai fazer fofoca até das árvores. A gente vai falar, aquela árvore ali, sabe o que aconteceu com aquela árvore? Quando deu o vento, ela virou, né? Ia falar de Não, veja bem, o que é que o Emmanuel está mostrando aqui para a gente, né? Isso é para nós mesmo, por isso que a gente está brincando, comentando aqui, mas isso é para nós. Depois que nós temos o conhecimento da verdade, né? Passa a ser uma responsabilidade nossa tentar agir assim. Mas se tentar ainda está longe, né? Agir assim, então, mais distante ainda, mas é o que o Emmanuel está mostrando para a gente. Porque a Lourdinha falou uma coisa aí. Tá. Quando vem um missionário aqui, que nós estamos estudando isso agora no Livro dos Espíritos. Acho que nós vamos entrar já nessas perguntas mais sobre a questão dos missionários mesmo, assim, maiores. Há todo um... Por isso que no livro do Obreiros da Vida Eterna, aquele Asclépios, que é do capítulo 3, o Sublime Visitante, o André Luiz pergunta lá o escritor, como é que ele reencarna, como é que é isso, não é? E o escritor responde, olha, ele não é obrigado a reencarnar, mas quando ele reencarna, em média, a cada 400 anos, ele vem como um grande missionário. Por que a gente pensa, por que demorar tanto reencarnar? Porque um grande missionário, que vai fazer uma grande missão, ele precisa de um respaldo de muitos espíritos. O próprio Jesus. Quem já leu o livro... Hein? Precisa de uma organização. Quem já leu o livro Francisco de Assis do Miramês vai ver tudo o que aconteceu para a preparação dos últimos anos da chegada de Jesus. Tá? A Maria, né, que é a Miriam, né, ela também não era terráquea, não sei se reencarnou depois, veio, encarnou, mas antes de ela encarnar no plano espiritual, ela ajudou na limpeza da psicosfera da Terra, e todos aqueles espíritos que vieram junto, né, cada um com o seu papel, até aquele teve uma passagem no Evangelho que o cego pede para Jesus curá-lo, né? Aí Pedro perguntou, Senhor, quem pecou? Foi ele ou seus pais? E Jesus responde, não, esse aqui veio para que o filho mostrasse a glória do Pai. Ou seja, era um missionário, não precisava vir cego. Ele veio para que Jesus, né, entre aspas, o curasse. Olha só. Então, fazer um testemunho, né? Toda uma preparação. Quando o Napoleão veio, também para Napoleão uma preparação, apesar que não foi parte religiosa, parte política, depois se perdeu. Aí é outra história. Né? Todos esses que vêm, há todo um envolvimento da espiritualidade para que o cara possa trabalhar, né? com dificuldade ou não, mas possa trabalhar. Aí o missionário, né? Jesus mesmo, né? Depois, o que aconteceu depois dos anos 200 da nossa era? Né? Depois dos anos 200, cadê os mártires? Teve um pouquinho nos anos 300, mas muito pouco, foram sumindo, ou seja, a equipe que veio com Jesus são foram fora desencarnando do também, né? Então, isso aí. E os espíritos que não precisavam ficar aqui, alguns não ficaram, alguns ficaram. Aí eu pergunto, o que aconteceu depois dos anos 200?
né? Fundação da Igreja Católica. Já fugiu totalmente do cristianismo. Já não era mais totalmente cristã, tanto que acabou com a profecia. A famosa Idade Média começou quando? E foi acabar 1500 e pouco, 1600. É isso? Então, a gente vê que depois que essa equipe de Jesus se foi, lógico, foi mandado vários missionários, muita gente boa nesse tempo aí, nesse período grande aí. Mas só começou a chegar de novo outras equipes fortes, maciças, justamente no Renascimento, no Iluminismo, e vai vir, está vindo agora, né? Transição, né? Está chegando espíritos aí, encarnando, aliás, ou reencarnando, espíritos para ajudar na mudança, na nova ordem que o planeta vai ter, né? E é isso aí mesmo, né? Há muitos espíritos nessa época, né? A gente vê que eles são diferentes. Iam ser queimados, o leão ia comer lá no circo, estava nem aí, estava cantando ainda, tranquilões, né? Que sabia, acreditavam, né? Não eram espíritos, que não temia, né? Tá lá, os espíritos não temem a morte, né, Elisa? Eles não eram espíritas, eram cristãos. E é isso aí, né? Bom, aquilo que estão nos mostrando, né, como nós temos que começar a trabalhar isso na nossa mente. A gente vai chegar lá. Vamos lá. Alguém mais quer falar? Reiterando o que você falou, primo, é para a gente perceber a importância, o trabalho e a beleza do programa reencarnatório para cada um de nós. Né? E quando chega a hora da prova, o que acontece? A gente fica esbravejando, chorando, se lamentando. Bom, a gente tinha que entender essa importância. Tudo isso é muito bem calculado. Tudo é bem calculado mesmo. E nós damos trabalho. Como diz o Emmanuel, nós somos os reis da promessa, né? Bom, vamos lá? O primeiro dia correu com agradabilíssimas surpresas para o ex-rabino, sequioso de paz e solidão para os seus novos estudos e meditações. O companheiro de trabalho desfazia-se em gentilezas para atender-lhe as pequeninas dificuldades no mister que há longo tempo deixara de praticar. Áquila estranhou naturalmente as mãos delicadas, as maneiras diferentes, em nada semelhantes às de um tecelão comum, mas com a nobreza que a caracterizava, nada perguntou relativamente aos motivos do seu insulamento. Olha só uma coisa, mãos delicadas. Os meus irmãos são super livres, né? Mas eu não ando mostrando ela por aí, não. Você vê como é que nós somos. Como nós somos. Eu fui no mercado um dia desse, fui abrir a bolsa, eu não consigo, gente. Aquilo para mim é mais fácil eu ir à Lua, né, pegar um foguete e dirigir para a Lua do que abrir uma bolsa. A caixa olhou para mim, peraí, moço, deixa eu abrir para o senhor. Aí quando ela pegou assim, mas também tua mão é tão lisa. Mas a minha é assim também, eu não consigo abrir, não. Também não consigo abrir, não. É uma surra que eu levo para abrir aquilo, tá? Veja bem, vocês são mulheres. O que a Áquila notou? Ele era homem, você era tecelão, por que aquela mão tão lisinha? Ia pegar nas, né, negócio daquelas cerdas, né? Aquele negócio das... Né? Grossa, aquelas cordas, né? Então, eu estou falando como somos nós, né? Nós reparamos, nós criticamos, falamos, né? Às vezes até sem desejo de crítica, né? Mas a gente não aguenta ficar calado, né? A Áquila, né? O Áquila tá boa. Ganhou, mas tudo bem, deixa o cara em paz. Vamos lá. Diferentemente da gente, né? A gente já ia logo falar. Não consegue ficar com a boca fechada. Naquela mesma tarde, cessada a tarefa, o casal acomodou-se ao pé de frondosa palmeira. Não sem lançar ao novo companheiro olhares indagadores,
que traduziam indisfarçável inquietude. Silenciosos, desenrolaram os velhos pergaminhos e começaram a ler com muita atenção. Saulo percebeu Se ele soubesse quem era o Saulo, não tinha lido, não, mas vamos embora. Saulo percebeu aquela atitude receosa e aproximou-se. De fato, disse carinhoso, a tarde no deserto convida à meditação. O lençol infinito de areia parece um oceano parado. A aragem branda representa a mensagem das cidades distantes. Tem a impressão de estarmos em um tempo de paz imperturbável, fora do mundo. Áquila admirou-se daquelas imagens evocativas e experimentou maior simpatia por aquele rapaz anônimo, segregado talvez dos afetos mais caros, a contemplar a planície sem fim com imensa tristeza. É verdade, respondeu atencioso. Sempre acreditei que a natureza conservou o deserto como altar de silêncio divino, para que os filhos de Deus tenham na terra um local de perfeito repouso. Aproveitemos, pois, nosso estágio na solidão, para pensar no Pai justo e santo, considerando sua magnanimidade e grandeza. A esse tempo, Prisca debruçava-se sobre a primeira parte do rolo de pergaminhos, absorvida na leitura. Lendo casualmente de longe o nome de Jesus, Saulo aproximou-se ainda mais e, sem conseguir ocultar seu grande interesse, perguntou: Áquila, tenho tanto amor ao profeta Nazareno que me permito indagar se tua leitura sobre a grandeza do Pai Celestial é feita pelos ensinamentos do Evangelho. O jovem casal experimentou profunda surpresa em face do inesperado de semelhante pergunta. Sim, esclareceu o interpelado hesitante. Mas se vens da cidade, não ignoras as perseguições movidas e quantos se encontram em ligação com o caminho do Cristo Jesus. Cheio de medo, né? Também, como diz aquela história do gato escaldado, né? É. Animado pela confissão do outro, Saulo não dissimulou sua alegria. Eu ficaria preocupada em vez de alegre, né? Verificando que os companheiros, amantes da leitura, estavam em condições de permutar mais elevadas ideias do novo aprendizado. Olha só, alguém viu que eu perguntei na quarta-feira, um negócio que eu botei do Raul Teixeira, onde ele fala que ser espírito não é para quem quer, para quem aguenta, quem pode. Ninguém viu, Eu né? não vi ainda, eu ainda não vi. Pois é. De novo, eu assisti, Pri. Eu não assisti ainda, não. 7 minutinhos, só é rapidinho. Palestra. Olha o que o Emmanuel está colocando aqui. Verificando que os companheiros amantes da leitura. O Raul Teixeira fala sobre isso lá. Isso para nós espíritos é quase que uma obrigação mesmo. Mas como é que a gente vai entender algo se a gente não se aprofunda, não estuda, não lê? Né? Estavam em condições de permutar mais elevadas ideias. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos permutando ideias. Né? Aqui ninguém sabe mais que ninguém. Né? Tanto que todos aqui podem, dentro do assunto, falar à vontade. É isso? Pode comentar, perguntar, responder, né? Para elevar de ideias do novo aprendizado. Para nós também é novidade. Tá? Nós estamos há 20 e poucos anos, mas isso é novidade. Talvez numa próxima ou próximas reencarnações, que nós nessa estamos nos aprofundando, que a gente tenha uma situação melhor, que tem o plano espiritual, que nós vamos estar, também podemos estudar lá.
Então, isso o Raul Teixeira fala lá naquilo lá. Ele fala muito sobre a questão mesmo da necessidade que é ser espírita, né? Ele até fala, olha, há um credo aí que fala sobre a questão que eu sou tal não praticante espírita, não existe espírita não praticante, não. O Raul Teixeira abre o verbo naquilo ali. Tá? E ele está completamente certo, e também a gente vai lendo. O entre linhas aqui do Emmanuel, isso aqui está escondidinho, amantes da leitura, né? Condições de permutar ideias mais elevadas, etc. Você entender como é que a gente vai. Isso? Então vamos lá. Alguém quer falar mais? Não, eu não. Então vamos. Animado pela confissão do outro, sentou-se nas pedras rústicas e, tomando os pergaminhos com interesse, perguntava: anotações de Levi? Sim, esclareceu Áquila. Mas, senhor de si e certo de se encontrar em face de um irmão de ideal, copiei-as na igreja de Jerusalém antes de partir. Outra coisa importante aí, copiei-as. Então, o Áquila sabia escrever. Coisa rara, né? Naquela época. Tá? E sabia ler, né? E lá ainda tinha isso. Uns sabiam ler e não sabiam escrever, tá? Tinha isso também naquela época, tá? É interessante. O cara sabia ler. Mas porque escrever era muito difícil. Devido a ter esse lance de escrever, que a gente vê os estudiosos falando o seguinte, que às vezes, não havia ponto, nem vírgula, nem nada, e era escrito de trás para frente, naquela... Às vezes estava uma dobra que o pergaminho fazia, né, uma letra, às vezes, se confundia e o escriba anotava errado. Só que essa pequena confusão mudava todo o sentido do que estava escrito. Que aí depois os próximos já erravam por causa do primeiro. Exatamente. Copiavam fielmente, mas erravam. Exatamente. Vamos lá? Em um instante, Saulo buscou a cópia do Evangelho que constituía para seu coração uma das mais preciosas lembranças da vida. Conferiram satisfeitos os textos e os ensinos. Tomado de sincero interesse fraternal, o ex-rabino interrogou com solicitude: quando saíram de Jerusalém? Folgo imenso quando encontro irmãos que conhecem de perto a nossa cidade santa. Quando saí de Damasco, não previa que Jesus me reservasse tão gratas surpresas. Faz meses que de lá saímos, explicou Áquila, agora cheio de confiança na espontaneidade das palavras ouvidas. Fomos compelidos a isso pelo movimento das perseguições. Vamos lá. Aquela referência brusca e indireta ao seu passado perturbava o jovem tarcense no mais recôndito do coração. Chegaste a conhecer Saulo de Tarso? Pá, foi uma bofetada, né? Perguntou o tecelão com uma grande ingenuidade a transparecer-lhe dos olhos. Aliás, costumava, enquanto o interpelado buscava o que responder, o célebre inimigo de Jesus tem um nome igual ao teu. Tem a mesma altura, o mesmo peso, a mesma cor, o mesmo cabelo. Cara, eu sabia que ia acabar chegando nisso, por isso que eu falei, eu não sabia se eu ia ficar tão satisfeita de estar lá, não. Mas ainda vai rolar um pouquinho até chegar a um acordo. Vamos lá. O ex-rabino considerou que seria melhor seguir à risca o conselho de Gamaliel. Era preferível ocultar-se, experimentar a reprovação justa do seu passado condenável, humilhar-se ante o juízo dos outros,
por mais implacáveis que fossem, até que os irmãos do caminho lhe comprovassem plenamente a fidelidade do testemunho. Olha só. Responde. Conheci-o, replicou vagamente. Eu acho melhor a gente parar aí, que o assunto agora é interessante, mas já é outra história. E faltam 2 minutos para as 8. Vamos Muita parar água vai aqui? passar debaixo da ponte. Vamos voltar aqui e marcar aquela referência brusca e indireta, tá? Vamos voltar aí. Onde que tá isso? 2 parágrafos acima. O rei, chegaste a conhecer Saulo de Tarso? Tá acima do Saulo de Tarso. E aí a gente volta aí para ver o que é o bate-papo, o que Pegar a aconteceu. ideia inteira, O Saulo, a Áquila, o Áquila e a Prisca, eu sempre confundo, meu Deus do céu, estou que nem aqueles turcos conversando, minha filha, né? Meu filho, estou igualzinho. E eles vão contar a história deles para o Saulo, tá? E a gente vai deixar isso, que é uma história, né? Um pouquinho longa, e entender. Olha só que coisa importante aqui. E quando há uma, entre aspas, guerra, uma perseguição, seja o que for, o que acontece também que o chefe lá, o responsável, não sabe o que acontece. Isso nós vamos conversar na próxima quinzena, né? Então, hoje é dia 3, é isso? Isso. Então, a próxima aula é dia 17, é isso? Isso, 17. 17/5. Tá ok? Porque a gente vai Ok. pegar esse assunto, né? E ver. O Emmanuel vai nos contar um pouco das perseguições, como acontecia. Pode detalhar. Ele agora nos apresentou Áquila e Prisca. Ela vai nos falar o que é que eles faziam, o que aconteceu, como é que foi, né? O que as perseguições mais ou menos como eram, tá? Isso aí. Então, eu já falei muito. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Não, senhor. Nada, nada? Segunda-feira